Nós vamos agora nos colocarmos nosso pensamento no Senhor, pedindo que a palavra dele possa entrar no nosso coração, pedindo que ele continue falando conosco. Entendeu? Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti. De novo. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti, Senhor. Meu pensamento está em ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste a vida, me deste amor. Te louvamos, Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos vem somente de Ti, e para Ti é a nossa vida, Senhor, para o louvor da Tua glória. Usa-nos, Pai, como Tu quiseres, ó Pai. Faz uso da nossa vida, Pai, enquanto estivermos vivendo neste mundo, nessa terra, Pai, porque para isto nós nascemos, para isso nós fomos chamados, Senhor. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a adoração, ações de graça, soberania, majestade, louvor pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Hosanas ao nome do Senhor. Segundo Reis, capítulo de número 6. Versículo 24 em diante. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24 em diante. Texto da palavra do Senhor vai estar projetado aí já já. Fala sobre um cerco e uma fome que aconteceu em Samaria, capital do Reino do Norte.
Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes. Reino do Norte, com capital em Samaria, governado por Roboão. Reino do Sul, ou Reino de Judá, com capital em Jerusalém, governado por Jeroboão. Este fato aconteceu no Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e foi exatamente em Samaria que aconteceu o fato que nós vamos narrar. Diz assim, a partir do versículo 24, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. O texto está projetado e diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Então, veio um rei de um país vizinho, estrangeiro, inimigo de Israel, cujo rei era Ben-Hadad, sitiou, cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata, ou seja, $3, o equivalente a R$15, uma canequinha de esterco de pomba. Agora os irmãos vão perguntar, mas por quê, pastor? O que eles faziam com uma canequinha de esterco de pomba? Pasmem, eles comiam cabeça de jumento, que era um alimento proibido para os judeus por ser considerado impuro, e refogavam com o esterco do jumento, com o esterco de pomba. O esterco de pomba servia como temperinho dentro da cabeça do jumento, e eles comiam, tamanha era a fome, porque esse cerco, segundo o historiador Flávio Joséfo, durou 2 anos. Como era o cerco de uma cidade? Quando uma cidade era cercada por inimigos, tinha ameaça de exércitos invasores, a cidade fechava as portas. A cidade tinha muralhas em volta e portas. Eles fechavam as portas até que os inimigos fossem embora. Nessa de fechar as portas, não entrava alimento, não saía ninguém para trabalhar, para plantar fora, para colher, para trazer, e eles iam consumindo todo o alimento que eles tinham até acabar. E já faziam 2 anos que eles estavam ali cercados. Um dia, versículo 26, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la, caso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: essa mulher que está aqui ao meu lado me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Gente, a fome naquela cidade era tão grande que eles estavam cozinhando seus próprios filhos para comer. Diz também o historiador Flávio Joséfo que os mais velhos, doentes, fracos, iam morrendo primeiro, e ao tempo que eles iam morrendo, essas pessoas iam morrendo, ia servindo de alimento para os demais. Houve canibalismo ali em Samaria, tamanha era a fome. Agora, veja bem, continuando, olha a situação. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo, e ele disse: Deus me castigue com todo rigor,
se a cabeça de Eliseu, filho de Safates, continuar hoje sobre os seus ombros. Eliseu era o profeta de Samaria, e o rei prometeu que iria matá-lo. Por quê? Como todo mau governante, a culpa é de alguém, tem que pôr a culpa em alguém, em alguma situação. Ele não assume a culpa. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, haverá tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ou seja, promessa de provisão, promessa de provisão. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O oficial do rei não acreditou na promessa dita pela boca do profeta. Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e com carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. E tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu.
Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aquele que não acreditou na promessa de Deus. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua presença, Pai. Na tua presença, Senhor, há abundância de alegria, na tua presença há paz, há proteção, e na tua presença nós podemos ouvir a tua voz e a tua direção sobre a nossa vida, Pai. Usa-me como simples canal, simples instrumento. Não deixe que eu venha atrapalhar o teu plano nesta noite, Pai, falando de mim mesmo, mas que eu possa somente falar de ti. E assim, Pai, através da minha instrumentalidade, Pai, fala, dá direção, traz paz, exortação, consolação, edificação. Cumpre o propósito para o qual a tua palavra está proposta nessa noite, e que nada possa impedir o teu plano de ser concretizado, nada, nenhuma influência interna ou externa, nada, Senhor, que possa atrapalhar. Repreendemos todo mal e declaramos sobre cada um Deus usa o improvável, usa aquele que ninguém dava nada, usa aquele que ninguém acreditava, usa aquele que é desprezado, usa aquele que nem tem, que a si mesmo não dá nenhum valor, para realizar uma obra, e uma obra de milagre. Queridos, nesse texto aqui nós vemos 4 leprosos. Diz que em Samaria naquele tempo existiam 200, mas com o cerco de 2 anos, com a fome de 2 anos, morreram 196 leprosos e restaram apenas 4. Esses 4 leprosos, queridos, eles estavam para fora da cidade. E por que eles estavam do lado de fora da cidade? Por quê? Porque eles foram desprezados. Leproso não podia conviver com as demais pessoas, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa, e com certeza aqueles leprosos já haviam morrido, porque a lepra vai corroendo o corpo, vai enfraquecendo o corpo. A pessoa só tem uma vantagem: não sente dor. Mas nisso de não sentir dor, ele pode se cortar, pode se ferir, pode estar arrancando uma parte do corpo dele que ele não sente, porque o corpo vai sendo comido por aquela lepra, vai apodrecendo, vai perdendo toda a sensibilidade. Pois bem, esses 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade, porque foram desprezados. E aí está a segunda lição desse texto. Você já foi desprezado, desprezada alguma vez? Com certeza. Todos nós aqui já sofremos na vida algum desprezo, humilhação, rejeição. Mas eu tenho uma boa notícia para você: são exatamente essas pessoas que Deus gosta de exaltar, são exatamente essas pessoas que Deus gosta de usar como suprimento para o mundo. Aqueles 4 leprosos, desprezados, rejeitados, abandonados, humilhados, feridos,
Eles eram o improvável de Deus. Quem acreditaria que através deles viria provisão para uma cidade inteira? Ou seja, Deus usa o improvável para trazer provisão para toda uma geração. Você se considera uma pessoa improvável? Você se considera uma pessoa sem valor? Não deveria. Você se considera uma pessoa sem talentos? Uma pessoa sem perspectiva? Você se considera uma pessoa que você olha para você mesmo e diz assim: não, Deus pode usar qualquer um menos eu. Não, daqui não sai nada. São exatamente estes que Deus usa para suprir toda uma geração. Aleluia, você acredita nisso? Então dê um aleluia aí, glória a Deus, porque Deus irá te usar. Não importa o leproso ou a leprosa que você é, com todo respeito à palavra, mas às vezes a pessoa se acha assim, tão impura como um leproso. Fala: não, eu tenho muitos pecados, não, eu tenho muitas falhas. Ela se vê como um leproso, uma leprosa. São exatamente estas pessoas que Deus quer usar. Ou seja, a pessoa olha para si, ela não tem presunção alguma, ela não tem prepotência, não tem arrogância. Ela fala: olha, eu não sou digno. Mas é exatamente essas pessoas que Deus usa. E olha, detalhe: sempre haverá uma Samaria que vai te rejeitar. Sempre haverá. Isso faz parte do propósito de Deus na sua vida. E isso faz parte do plano dele. Porque é tudo uma preparação para o seu caráter. É tudo uma preparação para aquilo que Deus irá fazer na tua vida. Você acredita nisso? Amém. Pois bem, queridos, olha só a situação daquela cidade. O rei ficou indignado, porque as mulheres estavam comendo suas próprias crianças. Eles estavam praticando canibalismo. Além de comer cabeças de jumento refogada com esterco de pomba. Olha a situação. O rei, ao ouvir essa conversa, falou: olha, eu vou matar o homem de Deus, eu vou matar o profeta dessa cidade, eu vou arrancar a cabeça de Eliseu. Por quê? As pessoas sempre irão procurar culpar a Deus. Quando as coisas vão bem, Deus não tem nada a ver com a minha vida. Deus tem que me dar liberdade, Deus tem que me deixar à vontade. Eu não devo satisfação para Deus. Aliás, Deus nem existe. Isso quando as coisas estão bem. Aí quando as coisas vão mal, culpado é Deus, a culpa é de Deus. Ora, agora Deus existe? Ora, agora você vê a interferência dele na tua vida? Agora você está culpando a interferência dele? Você não disse que Deus não existia? Você disse que Deus não tinha nada a ver com a sua vida, que você queria liberdade? Mas agora, quando as coisas vão mal, as pessoas culpam a Deus. Nenhum governante, assim como nenhum ser humano, muitas vezes tem a capacidade de admitir a própria culpa. Aí vai botar a culpa em alguém, e a culpa é de Deus. Mas, queridos, Deus usou o improvável para manifestar o seu poder. É como se Deus dissesse assim: ó, para manifestar o meu poder, a minha glória, eu não preciso de muita coisa. 4 leprosos que mal estavam conseguindo andar. Se os outros 196 já tinham morrido de fome, ora, esses 4 já estavam no fim da picada. Quando eles tomam a decisão de se levantar para fazer alguma coisa, era o que restava de último na vida deles, era a última porta, porque eles pensaram assim: ora, nós estamos aqui do lado de fora da cidade, não podemos entrar em Samaria porque está fechada. Se formos ao arraial dos Círios, eles podem nos matar. Se ficarmos aqui, vamos acabar de morrer, porque já não temos mais força. Numa última tentativa, vamos ao arraial dos Círios, pelo menos eles têm comida. Se nos matarem, morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Então vamos lá.
Ou seja, se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então vamos lá, quem sabe a gente encontre sobrevivência. E foram. O que aconteceu quando eles estavam chegando no arraial dos Círios? Olha o que Deus faz, queridos. Pegadas, pisadas de 4 leprosos fracos, com seus corpos apodrecidos, fez um milagre, porque o exército sírio, que estava cercando Samaria, ao ouvir os passos dos 4 leprosos, pensavam que era um grande exército que estava vindo contra eles, com carros, cavalos e cavaleiros. Olha só o que Deus faz através de 4 leprosos. Os passos de 4 leprosos foram confundidos com o barulho de um grande exército. Ou seja, Deus vai confundir o seu inimigo, as pessoas que querem vir contra você, quando você agir. Quando você age, Deus reage. E aí olha, o milagre acontece. Você vai para cima do seu inimigo, o seu inimigo fica confuso. Ele vai falar: olha, vi um grande exército contra mim, eu não vou poder contra esse grande exército. Eles pensaram assim: que coragem teve o rei de Samaria, ele foi e convocou exércitos de outras nações, e agora esses exércitos vêm contra nós, vamos fugir daqui. 4 leprosos botaram em fuga um exército inteiro. Olha, agora vou te dizer, se Deus fez isso através de 4 leprosos, o que Ele não pode fazer através de você? Aleluia! O que Ele não pode fazer através da sua vida? Hein? Pense bem. 4 leprosos, desprezados, humilhados, rejeitados, sem forças, morrendo, corpos apodrecidos. Mas as pisadas deles eram pisadas decididas. Vamos morrer, mas vamos tentar. Vamos, ainda que morramos, pelo menos nos levantamos. E se eles não tivessem levantado? A lição que fica para nós aí: levante. Ainda que você veja as circunstâncias todas contrárias na tua vida, ainda que você diga não tem jeito, ficar parado, deitado, sentado é que não dá. Aí não vai dar. Levante. Ainda que você não tenha força, vai em frente, siga em frente, encare o problema, a situação, enfrente o inimigo. O inimigo vai ficar confuso ao ver coragem em você. Aleluia! 4 pisadas de leprosos confundiram um exército inteiro, porque Deus fez com que eles ouvissem pisadas de um grande exército. O inimigo vai fugir da tua vida. Vai. É só você agir. Haja com decisão, haja com determinação, haja com coragem, ousadia. Não temas, porque com você está um grande exército, o exército de anjos celestiais. Sabe por quê? Os sírios, eles confundiram o barulho das pisadas daqueles 4 leprosos com o barulho de um exército, porque havia um exército sim com eles, o exército dos anjos celestiais. Porque Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. E se possível for, Ele envia um exército. Quando a situação é difícil, um exército. Aleluia! Você está crendo que essa semana um exército de anjos virá ao teu socorro para aquelas situações mais difíceis que você vai enfrentar essa semana? Se você acredita, dê um glória a Deus e fale: eu tomo posse desta promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu tenho certeza que você já ouviu eu pregar essa palavra, mas não como ela está sendo pregada hoje. E por que eu trouxe essa mensagem? Porque Deus mandou, certamente para falar com alguém. E se você não conhecia, com certeza Deus falou. Se conhecia,
Deus falou de uma forma diferente. Se não conhecia, Deus falou também. Queridos, foi essa palavra. Eu não contei o principal. Depois que esses 4 leprosos entraram no arraial dos ciros, que os ciros haviam fugido, eles encontraram toda sorte de mantimentos. Eles encontraram comidas, eles encontraram roupas, eles encontraram toda sorte de joias, tesouros, bens, que os caras fugiram e deixaram tudo para trás. Aí eles começaram a comer. Imagine, quem estava com fome, passando fome há 2 anos, comendo até esterco de pomba, com cabeça de jumento. Imagine a fome que eles devoravam aquelas comidas gostosas. E comiam, e pegavam uma roupa, olha, essa aqui serve em mim, vai cobrir minhas feridas. E comiam. De repente, um deles fala: opa, nós não estamos agindo bem não. Por quê? Do lado de cá de dentro, ao nosso lado, está uma cidade fechada, cercada, morrendo de fome, e nós estamos aqui nos banqueteando. Eia, vamos nos levantar. Hoje é dia de boas novas, hoje é dia de boas notícias, e nós nos calamos, não agimos bem. Vamos partir lá para dentro daquela cidade e anunciar ao rei e seus súditos e todos os moradores que eles já estão livres, que não tem mais nenhum exército aqui cercando-os, eles estão livres. Queridos, foi essa palavra que mexeu comigo, mexeu meu coração, mexeu tão forte, que eu chorei umas 2h30 sem parar. Isso aconteceu há pouquinho mais de 40 anos atrás, e até hoje as palavras daquele pregador continuam ecoando no meu coração. Eia, vamos. Ele falava calmo, tranquilo, voz macia. Pastor Carlos Alberto Quadros Bezerra, da Comunidade da Graça em São Paulo, onde eu e mais uma turminha de jovens íamos toda segunda-feira à noite assistir os cultos da Comunidade da Graça no Centro Professorado Paulista. Ademar de Campos com seu violãozinho, a gente se deleitava com os cânticos do Ademar. Saíamos daquelas reuniões, pegávamos o metrô cantando com violões, o nosso general é Cristo. Era lindo. Essa era a juventude dos anos 80 em São Paulo. Lotava o metrô e cantavam cânticos ao som do violão. Era lindo. E numa dessas reuniões, lá estava eu, sentado lá no chão do teatro, ouvindo a pregação e mascando meu chicletinho, não estava nem aí. Deus já estava falando comigo há mais de um mês, usando pessoas, usando pregadores, circunstâncias, dizendo que eu deveria me aprofundar no estudo da palavra dele. E naquela época, queridos, haviam muitos seminários bíblicos. Não era como hoje, que é tudo online. Os seminários bíblicos, a pessoa estudava durante 5 anos, não importava a distância. Às vezes tomava 3 ônibus, 3 conduções em São Paulo, porque as distâncias são longas, para se preparar para o ministério. Ou então ia para um seminário interno, ficar 5 anos morando lá dentro. Era assim que funcionava nos anos 80. E Deus começou a chamar muitos jovens para o ministério naquela época, jovens que hoje estão pastoreando. E Deus começou a me chamar, e eu, como Jonas, falei: não é para mim, não, esse negócio de ficar trancado num seminário, ou de estudar 5 anos a parte, eu vou ser um advogado. Naquele tempo eu já tinha alguma pretensão assim: eu vou ser um advogado, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou exercer uma profissão, um administrador. Eu sempre passava em primeiro lugar em todas as séries de todos os cursos que eu fiz. Eu fui o melhor aluno de história de toda a grande São Paulo, na capital paulista. Eu passava em todos os concursos. Só que quando eu me converti, o Senhor fechou tudo.
Fiquei 2 anos sem estudar, terminei o ciclo do 2º grau e fechou. E eu questionava Deus, mas por que, Deus? O que tu queres que eu seja? Quantas vezes eu orava, ficava um tempão de joelho e falava, ao terminar a minha oração, Senhor, eu quero que tu me mostre na Bíblia, qual será a minha profissão, o que eu deverei estudar. Abri a Bíblia e meti o dedão lá. Não, o Senhor não falou, não tem nada a ver. Já pensou, com todo respeito, profissão de boiadeiro, profissão de cuidador de ovelhas, não sei, alguma profissão assim, padeiro, sei lá, coisa que não tem nada a ver comigo, curtidor de couro, sei lá, podia sair alguma dessas coisas, né? Outras profissões, mas não saía. Aí Deus começou a usar pessoas, circunstâncias. Eu sei que eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar de novo, que algumas pessoas nunca ouviram, vale a pena ouvir de novo, porque eu sei que vai edificar a vida de alguém. Então, eu resistia. Deus falava comigo no culto, eu saía aborrecido. Não. Deus usava a pessoa e falava, não vem com essa. Eu não quero ser missionário no meio dos índios. Gosto muito de mandioca, gosto muito de comida da terra, comida natural, mas eu não vou ficar comendo mandioca o resto da vida lá, no meio de uma tenda, numa oca de índios ali, evangelizando. Não, isso não é para mim. Eu imaginava isso, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E aquele dia eu estava lá na Comunidade da Graça, pastor Carlos Alberto estava pregando essa mensagem, e ele apontou o dedo na minha direção. Nós não agimos bem. Hoje é dia de boas novas e nos calamos. Levante-se, ande, vá anunciar as boas novas. Vá dizer a essa cidade aí fora que eles estão livres e não sabem. Vai dizer que Jesus já os libertou, Jesus já afugentou o inimigo da vida deles, e Jesus já enfrentou e venceu o diabo por eles. Eles não têm mais adversário, eles não têm mais um exército contrário a eles, impedindo eles de receberem as boas novas e o alimento da palavra. Vá! De repente, queridos, eu que estava lá, tranquilão, papo pro ar, só curtindo. Gente, começou a brotar um choro em mim, um choro. Eu chorava convulsionadamente eu não parava. As lágrimas escorriam dos olhos. Aquele dia eu não voltei para casa cantando. E sabe quanto tempo era o percurso daquele teatro até em casa? Eu morava... O teatro ficava na zona sul de São Paulo e eu morava no extremo norte. 1h30. 1h30 de caminhada, metrô, ônibus e mais uma caminhada. E eu voltei aquele percurso todo chorando. No metrô eu chorava, as pessoas olhavam para mim, não estavam entendendo. No ônibus eu chorava, as pessoas olhavam para mim, não estavam entendendo. No caminho para casa eu chorava, as pessoas passavam. O que aconteceu com Jonas, que ele chora tanto? Entrei em casa chorando. Eram mais ou menos umas 11h30 da noite. Meus pais já estavam dormindo, acordei eles. Falei, pai, mãe, já decidi o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou entrar para um seminário e estudar a palavra de Deus. Lembro até hoje, meu pai arregalou os olhos, minha mãe ficou radiante de felicidade, era o sonho dela, que ela sempre orava por mim nas madrugadas. Meu pai arregalou os olhos e disse, filho, mas seminário não dá arroz com feijão não. Eu falei, mas mesmo assim eu quero, pai. E até hoje já se passaram mais 40 anos e nunca faltou arroz com feijão. Nunca faltou nada. Deus honrou a minha decisão, porque naquele tempo eu poderia ter escolhido qualquer outra profissão e ter me dado bem. Poderia estar rico hoje, mas estando rico hoje eu não teria a mesma alegria, paz com Deus que eu tenho, e consciência tranquila que eu estou cumprindo o ministério e o chamado de Cristo na minha vida. Isso eu tenho plena certeza. Leproso sim, negligente jamais. Podemos ser leprosos, mas negligentes nunca. Nunca negligentes ao nosso chamado. A coisa é tão séria, queridos.
que eu nasci para isso. Eu confesso que eu não tenho outra utilidade na vida senão essa: pregar a palavra, ser um instrumento de Deus. Para quem não sabe, minha mãe me gerou com mais de 40 anos. Eu nasci no meio de uma reunião de oração, em casa, sem médico, parteira, enfermeira, ninguém que entendesse de parto, mas havia ali um grupo de irmãs de oração orando ao redor de mamãe, e ela me gerou no meio de uma reunião de oração. Olha que privilégio. Por isso que eu gosto de oração. Eu nasci no meio de uma reunião de oração. Até os 12 anos fui criado dentro da igreja, frequentava escola dominical, cultos infantis, já tinha lido a Bíblia toda, mas aos 13 anos o mundo me tragou, como eu já disse aqui, e fiquei até os 19 anos, os 6 ou 7 piores anos da minha vida, conhecendo tudo que o mundo oferece, e Deus trabalhando, usando pessoas. Minha mãe não cansava de dizer: olha, quando você era pequeno, eu falava para ela: mãe, por que nada dá certo para mim? Porque quando você era pequeno, os irmãos, vários irmãos e irmãs colocavam a mão na tua cabeça e disseram: esse aqui vai ser um evangelista, esse aqui vai ser um pastor, esse aqui vai ser um pregador. Fala: é, por isso que nada dá certo para mim, né? Esses irmãos rogaram praga sobre mim. Será que eu vou ter que ser isso mesmo? Fiquei bravo. Não passou um mês, eu estava de volta nos caminhos do Senhor, para a honra e glória dele e humilhação de Satanás. De lá para cá, queridos, só bênção. Lutas, muitas, dificuldades, muitas, choro, tristeza constante, mas a presença de Deus que traz tanta paz. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é do Senhor, queridos, é dele. Até minha esposa está chorando porque ela lembra de tudo que passamos. Até os 40 anos e pouco, quando eu perdi mamãe e papai, eu não tinha nada, nós não tínhamos nada. Nós sempre moramos no fundo de igreja. As casas que a gente morou, nós sempre transformamos em igreja. Nunca, nada foi nosso. E o primeiro apartamento que eu comprei do CDHU lá no Santo Antônio, com a morte de papai e a herança dividida, foi o que deu para comprar um apartamento de 23 mil reais. Quando surgiu a oportunidade de comprar aqui, para a obra do Senhor, essa propriedade é da igreja, está no nome da igreja, não tem nada nosso aqui, é da igreja. Quando foi para comprar aqui, falei: bem, está disposta a sacrificar aquele apartamento lá? Era simples, pequeno, mas a gente amava, era tudo que a gente tinha, um imóvel conquistado aos 40 e poucos anos. Eu falei: amém, bem, concordo, vamos. Empenhamos ele para comprar, para dar entrada aqui. Queridos, foi uma prova, mas nós demos o nosso Isaac. Depois disso, há 5 anos atrás, ou seja, depois de quase 15 anos, apareceu uma oportunidade. Bem, tem um loteamento em Camboriú, eu acho que dá para a gente comprar. A entrada é pequena, parcelamento é longo, 15 anos, mas acho que dá para a gente comprar. Bem, se a gente não comprar agora, a gente não vai ter um lugar para a gente passar os últimos anos da vida da gente, algo para deixar para os nossos filhos. Vamos comprar? Vamos. Deu tudo certo. Outros imóveis que eu tinha tentado, não tínhamos conseguido, deu tudo certinho, compramos. 5 anos o terreno ficou parado e eu preocupado. Meu Deus, veio tanta dúvida na mente. Por que eu fui comprar um terreno tão longe? Agora está todo mundo construindo lá e a gente está com o terreno lá vazio, correndo risco até de ser invadido, sei lá. O que a gente vai fazer com isso? Isso ano passado, há um ano atrás. O que a gente vai fazer agora? Deus falou: começa a construir, nem que seja uma edícula, no fundo. Vocês constroem, eu vou dando as orientações. Aí eu fui meio incrédulo para lá, para Camboriú, começamos a construir. E eu, mesmo depois de ter iniciado a construção, falei: mas por que eu estou construindo? Eu não vou morar aqui agora. Para que isso? Aí Deus usa uma profeta na casa da minha irmã, muito respeitada nos Gideões Missionários, e ela falou muita coisa, sem ela saber. Ela falou: você está iniciando uma obra aqui, né? Você está iniciando um trabalho, pois Deus vai te honrar nessa terra. Você vai colocar as pessoas certas para trabalhar lá, e Deus vai te honrar.
vai levantar um povo aqui, através da sua obra. Aí eu fiquei naquele ânimo, a dúvida que eu tinha saiu. Aí começamos a trabalhar, a construir. Eu aqui, Deus preparou um pedreiro maravilhoso lá, uma equipe maravilhosa. Eu aqui e dando as orientações. Pastor, precisa comprar isso essa semana. Fazia contato com os depósitos aqui, já terminamos a parte de baixo. Uma edículazinha acanhada, 36 metros quadrados. Tipo uma casa com quarto, sala e cozinha, sem divisória no meio. Eu falei, não quero divisória no meio. Por quê? Aqui nós vamos fazer reuniões de cultos. Será um ponto de pregação. Eu não vou morar aqui, então Deus falou que eu vou iniciar um trabalho aqui, então vai ser aqui. Começou, terminamos. Quando terminou, eu olhei assim e falei, não vai ficar legal. Já pensou se eu ponho um obreiro para morar aqui e ao mesmo tempo fazer culto? Vai sobrar espaço para nada. Ali põe o fogão, ali põe a geladeira, ali põe a cama, pronto, sobe espaço nenhum. Aí, com as circunstâncias também que começou a dar infiltração da laje, Deus falou, agora você vai construir em cima. Ela é em cima, cenáculo plenitude. Aí eu falei, mas não tem condições, não tem. Gente, sempre foi assim. Eu lembro quando nós pastoreávamos ali a congregacional, nós tínhamos um salãozinho acanhado lá embaixo, e Deus abençoou, que chegamos ali com 30 pessoas, 27 pessoas, e deixamos um salão de culto 3 vezes maior, e o número de membros também 3 vezes maior. Mas quando foi para construir em cima, pegando o terreno todo, aquela igreja que tem em frente ao centro comunitário, quando vocês passam lá, vocês veem, eu reuni os obreiros e falei, olha, nós vamos construir em cima. Eu morava no fundo da igreja com a família, falei, nós vamos nos mudar, vamos tirar o telhado aqui dessa casa no fundo, vai passar a laje do começo ao fim do terreno. Aí os obreiros, tesoureiro, eu para ele, pastor, nós não temos dinheiro, não temos 1 centavo em caixa. Eu falei, não importa, Deus vai prover à medida que nós demos o primeiro passo de fé. Vamos dar o primeiro passo, e em seguida Deus vai prover. Em um ano e pouco, o salão de cima estava construído, terminado e concluído, sem nenhum dinheiro em caixa. Deus, tudo Deus, sempre foi Deus. Aí, queridos, aos poucos fomos levantando a parte de cima. E esse fim de semana não, essa semana quando eu fui lá, eu fiquei tão feliz. Eu fiz um filminho, dá para passar para nós, Mateus? Do cenáculo plenitude, como ele está agora. Eu falei, eu não quero mostrar antes para os irmãos, eu quero mostrar quando tiver pelo menos mais bonitinho. Espaço aberto, piso colocado, só está faltando as janelas e as portas de vidro. Pode colocar aí para nós, por favor. Dá para ir? Essa é a rua. Dá para ampliar? É um bairro novo. Há 5 anos atrás não tinha nenhuma casa. Quando nós compramos o terreno, não tinha nada. Vazio, só terras e mato em volta. Hoje está todo construído. Detalhe, queridos, a maior parte das pessoas que moram lá são haitianos. Já conhecemos várias pessoas desviadas. Já conhecemos várias pessoas que têm o desejo de conhecer a palavra. E a obra vai ser realizada em nome de... Pode voltar no começo que eu vou mostrar a rua. Pode voltar do começo, por favor. Superior. Aí, ó a rua. Dá uma paradinha. Balneário, aliás, em Cambo. Tem muita criança, queridos. Muita criança lá. Você vê a criançada brincando na rua. E um ponto de honra que eu tenho a honrar. A minha sobrinha que faleceu ano passado, a minha irmã disse que o que ela mais gostava era passar em frente da construção e ficar admirando. E ela sempre ligava, tio,
A construção está indo de vento em popa, né? Eu falei, sobrinha, graças a Deus, e as orações. Falou, tio, a última fala dela que ela mandou para mim e minha esposa, dizia assim, tio, eu vou sair dessa, e quando eu ficar boa, eu vou trabalhar com as crianças ali, eu vou fazer lanchinho para eles, eu vou fazer artesanato, reunião de artesanato com as senhoras, eu vou trabalhar nessa obra, tio. Só que ela faleceu o ano passado e não teve oportunidade de ver o sonho dela realizado. Mas é um ponto de honra realizar esse sonho da minha sobrinha. Pode continuar. Ó, casas tudo recém-construídas. Bairro do Cedro. Essa família que mora do lado, muito, ó, para um pouquinho. São muito humildes. Já estão evangelizados por nós, já vão participar das reuniões. Um rapaz é desviado, a outra vizinha é crente, nem sabe porque ela canta louvores, ouve louvores, canta. Eu falei, você já é crente? Ele falou, não. Eu falei, mas você já não sabe, hein? Você só não sabe. Já está convidado para as nossas reuniões. Está aí, ó, o terreno é 12 por 25, um espaço de 300 metros. Nós só construímos no fundo, olha o espaço que tem na frente. Futuramente pode até ser levantado um templo. Pode prosseguir. Olha o espação. Cenáculo Plenitude. Vamos adentrar, conhecer de perto. Era para ser só essa partezinha de baixo, ó. Mas a parte de cima ficou maior. Aí a fachada. Essa escadinha ficou show. Aqui é a escadaria que dá acesso ao pavimento superior. Um banheiro na entrada. E aqui Aí, ó. o salão. Cabe pelo menos umas 70, 80 pessoas. Ainda em fase de acabamento. Falta concluir a elétrica. O Rafael está trabalhando em Curitiba, mas de 15 dias ele vai estar fazendo a parte elétrica, junto com o Sidão, terminando os acabamentos. Falta as esquadrias, janelas, portas de vidro. Mas tudo isso aí Deus vai provendo. É um espaço que vai ficar bem arejado, janelas nos dois lados, com portas bem abertas. É o estilo dos cenáculos do tempo bíblico, dos tempos bíblicos. Os cenáculos eram espaços assim, abertos em cima das casas. O salão. Daí veio a ideia, fazer um cenáculo. Espaço. Onde serão realizadas as reuniões de cultos. Não vejo a hora de estar cheio de cadeiras e pessoas ali. O espaço destinado à moradia dos obreiros, lá embaixo de um quintalzinho fundo. O Sidão que vocês vão ver agora, ele já foi missionário na Jocum. Ele se dispôs a ir para lá e concluir o acabamento da casa. Já está passando massa nas paredes e já está ajeitando lá para morar. Ele que arrumou todos os móveis dele, é o Sidão. Lembram dele que estava congregando aqui com a gente? O que vai sair aí, Sidão? Vai vir um arrozinho bem Olha só. Ele chegou há 3 semanas. Já arrumou uma cama, um guarda-roupa, um colchão, um fogão, uma geladeira. E Deus usou a missionária Leca para dizer que Deus vai preparar uma companheira para ele. Olha aí, ó, Sidão. Banheiro embaixo. Ele está esperando a Rebeca dele. É isso aí. Está aí o Sidão. Aqui é o bairro do Cedro. Pronto, obrigado.
E o Rafael está trabalhando em Curitiba, mas se dispôs a estar indo lá de 15 em 15 dias para fazer a parte elétrica e também ajudar o Sidão nos acabamentos, amém? Então orem por essas vidas e orem para que Deus prepare os obreiros que vão encarar esse desafio de evangelizar as pessoas, ganhar as almas que lá estão sedentas para serem ganhas para Jesus, amém, queridos? Amém? Ficaram felizes? Quem quiser também se dispor aí lá, ó pastor, eu vou dar um fim de semana trabalhando lá, vamos. As acomodações é chão. Eu dormi esses dias lá no chão. As primeiras vezes que nós fomos lá, dormimos no pó e no cimento, chão rústico, e na esteira. Eu dormi na esteira, esteirinha de palha, sim, fininha, tá? Então não tem luxo, não tem mordomia, mas tem muito trabalho para quem quiser. Queridos, para finalizar, algumas frases de alguns evangelistas, homens que deram a vida para ganhar almas. Richard Baxter disse assim: eu não me lembro de nenhum pecado do qual minha consciência me acuse e me julgue, tanto como de ter feito tão pouco pela salvação da alma dos homens, e de não ter me empenhado mais fervorosa e intensamente na sua conversão. Então Richard Baxter diz: eu não me lembro de nenhum pecado da minha consciência que me acuse tanto como o pecado de não levar pessoas à salvação em Cristo. Joey Blinco, ele disse assim: você não toma a decisão de empenhar-se em levar homens a Cristo, você escolhe a Cristo e imediatamente encontra-se nessa atividade. William Booth, do Exército da Salvação, ele disse assim: algumas pessoas gostam de viver envolvidas pelo som do sino da igreja ou da capela. Eu prefiro gerenciar um posto de salvamento a um passo do inferno. David Brenner, missionário entre os índios, ele disse assim: para mim não importa onde ou como eu vivi, ou que dificuldades eu atravessei, contanto que tenho ganho almas para Cristo. David Brenner disse assim: o anseio do meu coração seria, antes de morrer, poder dizer que fui um ganhador de almas para Cristo. Todos nós somos chamados para recebermos a salvação em Cristo e também para levarmos outras pessoas à salvação em Cristo. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Sabe por quê? Está investindo para a eternidade. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis sim tesouros no céu. Quando nós estamos ganhando almas aqui na terra, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Eu fiquei feliz, um pouquinho antes do culto, eu estava com o meu celular aqui, e pode ter certeza, quando eu estou com o celular na mão na hora do culto, eu estou compartilhando o culto, tá? Eu compartilho com cerca de 1000 pessoas, mas como tu consegue, pastor, em 15 minutinhos? Linha de transmissão, queridos, são 264 pessoas em cada linha de transmissão, 5 linhas de transmissão. Eu só tenho o trabalho de compartilhar com essas 5 linhas de transmissão, e todos os cultos são compartilhados para mais de 1000 pessoas. Tem pessoas que recebem em vários países, pessoas que eu vou conhecendo através da internet, eu vou evangelizando e vou adicionando à minha lista. Pouquinho antes do culto, eu compartilhei o culto, e logo em seguida veio uma mensagem no WhatsApp. Uma senhora, uma irmã, lá de Andorra. Andorra é um país perto da França. Aí ela estava me agradecendo, se estiver assistindo, Deus te abençoe. Ela estava agradecendo por causa de uma grande libertação, uma grande obra, um grande milagre operado na vida dela. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E outros que agradecem pela salvação, por ter conhecido a Jesus, através das pregações aqui da igreja, através dos cultos transmitidos. Então nós podemos estar em poucas pessoas aqui, mas vocês não imaginam o alcance dessas transmissões. Pessoas da África. A África é o lugar que nós temos mais pessoas fora daqui do Brasil. África, Estados Unidos, Reino Unido,
França, Portugal, Espanha, que vocês não... África, porque tem muitos países de língua portuguesa. Em outros países, porque tem muitos brasileiros que lá estão. E às vezes a oportunidade que eles têm de ouvirem a palavra é através daqui. Então, ganhe almas. A nossa maior alegria é quando nós ganhamos uma alma para Cristo. Quem já teve essa experiência, ganhar uma alma para Cristo? É uma alegria indizível, né, pastor? É uma alegria assim que não tem alegria que se compare com a alegria de ganharmos almas para Cristo, tá? Então, queridos, eu concluo essa mensagem trazendo uma palavra de John Wesley, fundador do movimento metodista. Ele disse assim: não temos outro negócio nessa terra a não ser ganharmos almas. Não tenho outro negócio nessa terra a não ser ganharmos almas. Queridos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Nesse texto aqui, queridos, ele diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus, através de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, e através disso ganhamos o ministério da reconciliação, ou seja, de levar outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Deus nos reconciliou em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, para reconciliarmos outras pessoas a Cristo. Você tem feito a sua missão? Você tem cumprido de alguma forma? Queridos, hoje todos nós temos essa oportunidade. Quem sabe falar, quem não sabe falar. Se você não souber falar, pegue, escreva alguma coisa de Jesus, ou copie e cola, mande para quem você puder. A internet está aí, tem tantas redes sociais para você compartilhar uma palavra. Use esse dom, evangelize, pregue a palavra. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, em toda circunstância, em toda ocasião. É nosso dever pregar a palavra. O apóstolo Paulo ainda disse: eu fui chamado para esse ministério, e ai de mim se eu não pregar a palavra. Eu não considero a minha vida preciosa em nada, conquanto que cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, de anunciar a palavra de Deus. E quando ele estava para morrer, ele disse assim: olha, eu concluí minha carreira, terminei a carreira, guardei a fé, cumpri meu ministério, a coroa da justiça me está guardada. Terminei minha carreira, guardei a minha fé, cumpri o meu ministério. Desde agora a coroa da justiça está preparada. Meu maior anseio, como deve ser o seu anseio também, é um dia ouvir as palavras do Senhor Jesus lá no céu: bem está servo bom e fiel, bem está serva boa e fiel, porquanto foste fiel no pouco, sobre o muito agora te colocarei, entra na alegria do gozo com o seu Senhor. Será que poderemos ouvir essa palavra do Senhor? Sim, desde que nós cumpramos a nossa missão aqui na terra, que é pregarmos a palavra do Senhor. Eu, você, temos a obrigação, a função, a missão de pregarmos. Quem vai convencer é o Espírito Santo, não nós. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando você evangelizar, saiba, não é você que faz a obra, é o Espírito Santo. Você só tem o dever de abrir a boca. Abre a tua boca e o Senhor vai te usar. Fiquemos em pé, queridos, e cantemos para encerrar.